e tem esse sonho. Sabia que ser dono da própria empresa é o segundo maior sonho do brasileiro? O primeiro é casa própria. Sério, eu não sabia, não tinha E o segundo é empreender. Vou já entrar numa pergunta que eu acho que é principal para quem está começando a investir, quem é PJ. Quais são os primeiros passos para que essas pessoas não se percam na hora, né, de pensar em ser PJ, né, em abrir uma empresa? Assim, aqui no Brasil, a gente ainda tem, infelizmente, uma realidade que a maioria das pessoas que empreendem por necessidade. Quando a gente passa para um país mais evoluído, a gente já tem um outro cenário, que são pessoas que empreendem por desejo ou porque se planejaram para isso, porque vem no empreendedorismo uma alta capacidade de aumentar a sua renda. E eu acredito nisso também. Tanto que quando eu ensino para os meus alunos as classes de ativos, eu coloco o empreendedorismo como a classe mais arriscada de todas, depois das criptomoedas. Porque empreender tem muito risco, mas é ali que você vai encontrar o seu maior potencial de crescimento, somado ao seu potencial pessoal. Então, assim, para quem está se planejando para ter a própria empresa, para ser chefe de si própria e de outras pessoas, acho que o mais importante é ter um planejamento. Então, se hoje você está empregada ou empregado e tem esse sonho, sabia que ser dono da própria empresa é o segundo maior sonho do brasileiro? O primeiro é casa própria. Sério, eu não sabia, não tinha. E o segundo é empreender, ser o próprio chefe. E tem muita ilusão também, tá, gente? As pessoas acham, eu vou fazer meu próprio horário. Você faz seu próprio horário, André? Não. Você faz seu próprio horário, Carol? Aliás, empreendendo, você vai trabalhar muito mais. Muito mais. Porém, com uma capacidade de ganho, de entrar dinheiro… Muito maior. Muito maior. Porque você não depende de um chefe ou de uma chefe para olhar para você e falar assim, então hoje você merece tanto. Não, é você que vai definir quanto você quer ganhar, aonde você vai chegar e vai criar um planejamento e uma estratégia para isso. Então, assim, para quem está pensando em sair de um emprego, o ideal é fazer uma reserva de emergência de, no mínimo, 6 meses, para que, se tudo der ruim com a sua empresa, você tem lá esse colchão de segurança. E outra, tem muito mais, né, sobre isso no livro, né, um passo a passo, mas é você já começar empregado. Então, não espera você sair do seu emprego para começar a trabalhar naquela área de atuação que você deseja, com o mínimo de investimento possível. Então é muito comum eu ver pessoas que ficam, às vezes, até caçando uma demissão para pegar o FGTS, para pegar aquela multa rescisória, e aí pega toda aquela grana, dá numa franquia, ou já abre uma loja, sem nunca ter feito um estudo de mercado, sem nunca ter feito um tal do MVP, que é você fazer pequenininho com pouco dinheiro. Aí sim, para depois você colocar mais grana naquele negócio. Então, assim, a minha recomendação é sempre, faz com o menor dinheiro possível, de preferência sem dinheiro nenhum. Por exemplo, eu sou massagista. Eu quero abrir minha sala, ou eu sou dentista, quero sair desse hospital, sei lá de onde, para abrir meu próprio consultório. Em vez de você já ir lá comprar uma sala comercial, por que você não vai, trabalha um tempo numa outra sala, aluga esse espaço, ou cria situações para que você consiga operar fora do teu emprego, mas sem comprometer um grande capital naquele negócio, antes de ver que ele está de fato crescendo. Ô, Nath, quais são os erros mais comuns que as pessoas hoje estão cometendo ao tentarem investir e como elas podem evitar esses erros? Sim. Assim, a gente está num bate-papo aqui de criadores e de influenciadores. E eu sei que vocês têm muita responsabilidade, eu também sempre tive muita responsabilidade. E por não ser CNPI, a gente sabe que o único profissional que pode recomendar ações é um profissional CNPI, certificado, verificado pela CVM. E eu acho que um dos grandes erros do público em geral é pegar diquinha de influenciador de internet. Que às vezes fala assim, isso aqui é meu, viu? Não é uma recomendação, mas olha só, a minha carteira tem XYZ. Aí a pessoa vê a outra pessoinha ali da internet, ele investe em X, PTO, ação ou fundo imobiliário, logo eu vou pegar também. E você vai se dar muito mal por isso. Porque aquela carteira faz sentido para aquele influenciador. Aquele investimento faz sentido para aquela pessoa. Então, assim, muito cuidado ao seguir recomendações que não são recomendações, mas são disfarçadas e, no fim, acabam sendo. Então, para mim, o grande erro é pegar a recomendação, pegar a diquinha de internet, achar que aquilo serve para você e investir sem meta. Então, a pessoa começa a comprar um monte de ativo e não faz a menor ideia do porquê que tá pegando aquilo. A gente sempre bate na tecla, né? Cuidado com o que vocês estão vendo na internet, pessoal, por quê?
Vocês podem até ver alguns vídeos estratégicos de influenciadores falando que gostam de determinadas empresas, mas acima de tudo vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Então a gente sempre bate nos nossos canais aqui, ensinando vocês como avaliar uma ação, como analisar uma empresa, né, como estudar o dia a dia de uma empresa. Então é o que a Nath falou, cuidado para vocês não saírem investindo em tudo que é empresa, porque vocês ouviram falar no canal de fulano, de ciclano, mas vocês nem entendem daquela empresa. Então vocês precisam entender o que vocês estão fazendo antes de começar a investir, tá? E não é um bicho de 7 cabeças. E né? também entender, né, André, o porquê aquela ação está dentro da sua carteira. É uma ação de crescimento? Qual foi seu ponto de entrada? Qual vai ser seu ponto de saída? Ou não, quero ganhar dividendo. Você vai reinvestir esse dividendo? Qual é o dividend yield que você está esperando? Exato, Tem que ter uma estratégia, né, Tem definida. que ter uma estratégia, exatamente. E gravem isso, pessoal. A gente tem que ter uma meta. Por quê? Se você tem uma meta de casar daqui 2 anos, você está falando de uma meta. Se a gente fala em uma meta de uma aposentadoria, é outra meta. E por que eu tô falando isso? É objetivo, né? É objetivo, perdão. E por que eu tô falando isso? Porque são investimentos diferentes. Outra coisa, Carol, eu tenho um objetivo de casar daqui 2 anos. Ok, como você vai planejar isso? Né? Como é que você vai fazer? Vai economizar X por mês? Tem que ter um caminho, né? E esse caminho é um caminho que você vai ter que, às vezes, passar. Você vai ter que ter disciplina, é um caminho árduo, mas para você atingir o seu objetivo. E como? Traçando metas, tá, pessoal? Porque às vezes a pessoa fala assim, Nath, eu quero casar daqui 2 anos, quero minha lua de mel, quero comprar um carro, quero... E é bastante coisa. Sim. E aí, como é que você vai fazer tudo isso, Né? né? Então, pensa direito. Uma vez, minha maquiadora falou isso. Eu quero casar, eu quero ter lua de mel, casa própria. Falei, mas é muita coisa ao mesmo tempo, né? Tem que pensar direitinho. Agora, voltando para aquele gancho, Nath, que a gente tá falando de empresa, o que você acha que as pessoas erram? Por exemplo, a gente falou de erro de investidor, mas elas vão abrir uma empresa. Qual é o principal erro, os principais? Eu acho que a principal falha é você não se preparar antes e já colocar muito dinheiro antecipado naquele sonho. Porque na empolgação, a gente é otimista, né? Sim. É claro que a minha empresa vai dar certo. Tudo bem que, na média, na estatística, 70% das empresas morrem antes do 5º ano. Mas a minha, não vai acontecer isso. Então, eu acho que as pessoas subestimam a dificuldade de se empreender. E não são só os entraves financeiros, eu acho que vale até a pena lembrar que eu acho que ficou muito mais simples você começar a empreender. No momento que você começa a crescer, que os problemas começam aqui no Brasil. Porque aí a carga tributária já começa a te pesar. Mas enquanto você tá pequenininho ali, existem muitas facilitações hoje em dia. Eu acho que o MEI foi uma grande conquista, né, para boa parte dos empreendedores iniciantes no Brasil. Então, assim, é você não se preparar. Então, a pessoa nunca procurou um Sebrae. A pessoa nunca fez um curso lá da Me Poupe, que prepara você também para empreender. A pessoa nunca frequentou lugares com empreendedores em começo de carreira. A pessoa tem uma timidez tremenda. A pessoa não gosta de vender. Porque, assim, para você ter empresa, você precisa ser vendedor. Não dá para você achar que você vai ter uma empresa e não vai se relacionar com pessoas. Mas eu não gosto de aparecer na internet. Não é sobre isso, você não precisa aparecer na internet. Mas como empreendedora, hoje, neste momento histórico, você vai precisar ter redes sociais. Ou você, pessoa física, ou a tua empresa. Alguém vai precisar operar essas redes sociais. A estratégia digital de uma empresa, talvez ela seja tão ou mais importante do que a qualidade do produto que você oferece. Uma boa presença digital é fundamental. Então, eu vejo muitas pessoas começando sem ter essa ótica mais abrangente, né? Olhar do alto. Tá, o que eu preciso para começar esse negócio? As pessoas simplesmente começam. E aí, depois que elas começam... No estudo nicho, estuda, né? E eu até uso essa metáfora dentro do livro. É como você pegar uma pessoa que não sabe nem nadar e jogar em alto mar numa tempestade. Qual é a chance disso dar certo? 0. É verdade. Assim, melhor se você for comido por um tubarão, porque seu sofrimento vai ser menor. Porque senão vai ficar muito difícil pra você.